Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é um podcast Construindo um Novo Eu. Esse podcast foi criado para a gente poder trazer para vocês as informações sobre a nossa imersão Construindo um Novo Eu, que eu, Alexandra Taqueda, psicóloga e consteladora, e eu, Nicole Porciúncula, numeróloga e grafóloga, estaremos juntas aqui falando sobre a imersão e falando sobre o que vocês irão trabalhar durante a imersão. Então sejam todos bem-vindos. Nós trouxemos aqui as perguntas que vocês já fizeram nas nossas caixinhas de perguntas lá no Instagram. Então a gente vai estar respondendo aqui e um pouquinho além também, ok? Imersão que será transformadora. Então, Nicole, vamos começar? Vamos! Ale, eu queria falar um pouquinho mais, porque o tema central do nosso encontro vai ser a criança interior, né? E eu queria ver como tu sente que isso impacta, né, na nossa vida adulta, no nosso eu adulto, e como que é esse olhar sistêmico para a nossa criança interior. Maravilha, Nicole. Olha, a criança interior, ela vai nos influenciar a vida inteira. Porque tudo aquilo que vivemos na nossa primeira infância, que é desde a gestação até os 6 anos de idade, é onde nós construímos todo o nosso script de vida segundo a análise transacional, né? Que ali a gente vai trazer todas as informações que serão depois cultivadas ao longo da nossa vida, por assim dizer, de forma como traumas que eu passei nessa época, vivências que eu tive, que eu vou trazer como crenças depois, né? Tudo vai a partir do entendimento dessa criança, né? Do que ela vivenciou na sua vida, do 0 até os 6 anos. E então, tudo isso vai influenciar depois na sua vida adulta. Então, pode ser numa forma de crença, vamos supor, essa pessoa acha que não, casamento para ela, não, que ela nunca vai se casar, porque casamento para ela, não. Isso ela construiu já ali na sua primeira infância. E aí, se a gente vai investigar isso, nós vamos chegar no cerne da questão. Então, aquela criança viu, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu vou criar uma hipotético, né? A criança viu que os pais brigavam muito, né? E que casamento era aquilo. Então ela construiu na cabeça dela que casamento era briga. Então ela cresceu com essa crença de que isso é um relacionamento, isso é casar. Então até ela vai atrás de relacionamentos onde vai comprovar essa crença dela, onde vão ser relacionamentos conturbados, com muita briga, ou ela não vai dar certo nos seus relacionamentos, né? Sempre vai ter alguma coisa. Então, sempre vai influenciar de alguma forma aquilo que eu vivi desde a gestação até os meus 6 anos. E, Nicole, eu queria te perguntar também como que a numerologia vê a questão da criança? Então, esse foi um número que eu inseri recentemente nos meus mapas, mas conforme eu fui estudando ele, eu não consegui nunca mais sair. Porque ele vem através de uma subtração da nossa data de nascimento e ele vai nos trazer um número de 1 a 9. Mas é impressionante o quanto que esse número consegue nos trazer tantos fatos, tantas informações que podem ter acontecido na nossa infância. Exatamente nesse aspecto que tu traz também, né? Então, eu trago supostos ocorridos naquela infância e que vão reverberando de diferentes formas na nossa vida adulta, né? Fazendo com que a gente repita padrões de comportamento, né? Então, eu vou entendendo como cada número vai reagir a essas dores da infância, na adolescência, e como que elas vibram também hoje na fase adulta. E eu acho que o nosso encontro ele é justamente para que a gente consiga olhar para esse número de forma bem consciente e ver o que ele tem para nos dizer, né? O que essa vibração tem para nos dizer. Porque, ao mesmo tempo, quanto mais a gente olha para ela de forma consciente
saindo da dor da criança e olhando para essa dor, ela começa a vibrar como uma força. Uhum. Isso eu até queria te perguntar também, né? Eu acho que as nossas qualidades, muitas qualidades nossas, foram moldadas também por traumas que a gente viveu, né? Sim, sim. Claro que a criança interior, né, essa vivência ali, não são só de coisas ruins, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, mas só teve coisa ruim. Não, também tem as coisas boas que vivemos ali e que queremos propagar isso ao longo da nossa vida, né? Não são só os traumas, as dores dessa época. Também as boas vivências que tivemos. Então, aquelas lembranças boas, da família reunida. Então, eu tento reconstruir isso na minha vida adulta, né? Puxa, era tão bom o almoço de família, onde estavam todos juntos. Então, eu tento reconstruir isso através da minha família, hoje, né? Fazendo algo assim, tentando estar unido com os meus familiares ou com amigos também, se eu não tenho familiares perto. Então também traz as boas influências, né? Não são só as negativas, mas também as positivas que temos. E eu lembrei que uma vez nós duas vimos o nosso número desafio. Exatamente. Né? Casualmente a gente tem o mesmo número do desafio. Uhum. E foi bem interessante, aquele dia me chamou a atenção. Porque a gente fez um exercício que até tu vai propor, né, nessa vivência. E como cada uma, com o mesmo desafio de infância, como ele nos desafia de formas diferentes nos nossos eus hoje, né? Então foi muito interessante aquele exercício, assim, e me fez ter uma outra visão. Porque quando a gente tá olhando pro número, né, pra essa informação, às vezes acaba sendo um pouco abstrato, né? Tu olha de uma forma... Sim, eu vivi isso na minha infância, foi assim, eu faço isso, eu tenho essa resistência, mas como que eu hoje lido com isso? Porque eu acho que eu já resolvi, mas às vezes tem alguma partezinha que pode ser mais leve, né? Uhum. E claro, o que é legal, né, da gente olhar? Não é que a pessoa que tem o mesmo número vai ter passado pelas mesmas vivências, claro que não, né? Então cada um vai ter passado por algo, mas os dois vão entrar em questões semelhantes, com desafios semelhantes, mas cada um tendo que superar dentro dos seus ocorridos, né? Dentro do que é para si. Então pode ser que para mim seja mais fácil superar algo do que para você, e para você seja mais fácil do que para mim superar um outro aspecto daquele número, né? Então, tudo vai da vivência que tivemos e o quanto que nós estamos também abertas, né, a poder crescer, olhar para isso e poder dizer sim, eu vou olhar para isso, né? Muita gente, às vezes, eu acho que tem receio de olhar. O que você acha? Sim, acho que existe muito medo. Principalmente quando a gente fala da criança interior. E eu acho que a gente não percebe, eu acho que as pessoas não têm noção do quanto que a gente vive na criança interior no nosso dia a dia, no nosso eu adulto. Né? Então, olhar para essa criança é ser um eu adulto muito mais leve, muito mais consciente. Né? Com certeza. Porque aí eu sei o que está atuando em mim para não permitir que aquilo atue de forma negativa na minha vida. E aí eu quero trazer até o exemplo do Dr. Gabor Maté, onde ele traz no livro dele sobre ele passou por um trauma, né? Quando bebê, a mãe dele teve que deixar ele com uma outra pessoa por 10 dias. E isso para a criança, né? Dentro da constelação a gente chama de amor interrompido até, né? Que é quando a criança precisa se separar da mãe ou dos pais, né? Por alguma questão, mesmo que seja uma questão de sobrevivência, mas a criança não tem essa concepção, né? Ela só vê que ela está sendo separada da fonte de segurança dela, da fonte de amor, que é a mãe ali, o pai, né? Então, esse evento para ele foi tão traumático que quando ele voltou 10 dias depois para a mãe, diz que ele nem olhava para a mãe dele. Bebê. Ele era só um bebê. E isso foi se refletir na vida dele adulta com pequenas coisas
reações que ele tinha na vida adulta. Então ele narra que uma vez ele estava voltando de avião de uma palestra que foi super boa, bem sucedida e tudo, muito feliz que ele estava no avião, lembrando da palestra, como tinha sido excelente aquela palestra. E aí quando ele chega na sua cidade, né, a mulher dele liga para ele e diz que não pode ir buscá-lo no aeroporto porque não deu tempo, que ela teve um compromisso, mas que se ele quisesse, mesmo assim, ela iria, né? E aí ele já fica brabo nesse momento, né? Fecha a cara e já diz para ela que não, que ele pega um táxi e vai para casa. E é isso, ele fica uma semana de mal com ela. Até que ela diz, olha, você não precisa agir aqui, né? Então, e ele sabe que essa reação dele tem a ver com aquela reação de abandono que ele sentiu lá quando ele era só um bebê. Então, veja que tudo isso como influencia para nós nas nossas reações. E essa é uma história do mesmo caso. Então, ele narra outras histórias com reações semelhantes, tudo relacionado com esse trauma da infância que ele teve ali, bebê ainda. E a gente tem a inocência, né, de achar que a gente resolveu, né, os assuntos pai e mãe. Então, quando eu falo do desafio de infância, eu sempre vou trazer 2 caminhos. Sempre estão relacionados ao pai e à mãe, né? Então, ou essa criança foi muito vista, ou foi pouco vista, ou essa criança, né, foi muito isso, ou muito aquilo. E a gente cresce e a gente vai refletir isso sempre em todos os nossos relacionamentos, né? Seja um relacionamento no trabalho, seja relacionamento amoroso, como no caso dele. E esse sim acaba respingando bastante, né? Sim. Bastante mesmo. A questão pai e mãe é fundamental. A gente não tem até como você trabalhar certas questões sem olhar para isso. Tudo está influenciado aqui, né? E como você falou, se eu fui atendida, né, como o Winnicott dizia, se eu tive a mãe suficientemente boa, né, que não precisa ser a mãe necessariamente, mas o cuidador suficientemente bom para mim, ou se eu não tive, né? Tudo isso vai influenciar na minha vida adulta. Então, muitas vezes, as pessoas têm medo de olhar para isso. Ah, não, se eu não mexer naquela minha dor do passado, eu tô segura, nada vai acontecer comigo. E justamente aquilo ali, né, fica ali na gaveta sangrando, né? Eu lembro um pouco do conto do Barba Azul, que a mulher escondeu a chave e ela fica sangrando lá, né, até que ele vai descobrir. Então não adianta eu guardar ali, que aquilo vai ficar sangrando até um momento que eu vou ter que olhar. Não adianta, não, aquilo já tá bem pra mim, eu nem olho para aquilo e daí fica bom pra mim. E não é tu que vai decidir quando tu vai olhar. O gatilho, ele vai ser puxado e tu não vai estar preparada para olhar para aquilo. Vai vir em algum momento da tua vida para você ter que encarar essa situação de novo. Quando tu menos espera. Aham. E esse é um fato também muito importante da gente trazer, né? Porque esses traumas, essas dores, elas ficam se repetindo em diferentes circunstâncias. Assim como tu trouxe dessa situação do abandono, ela vai se repetindo e é onde vai pegar. Até que a gente resolva olhar para isso. E acolher essa parte. Então, o grande trabalho com a criança, minha criança ferida... não é que eu tenha que esmiuçar o trauma, que eu tenha que me retraumatizar. Não é isso que a gente quer, pelo amor de Deus, não. É o contrário, as pessoas né? têm medo. Não, é o contrário. Justamente a gente vai estar oferecendo o quê? Um ambiente acolhedor, seguro, né? De confiabilidade, para que a pessoa possa se trabalhar ali, né? De maneira segura, né? Eu tenho já um trabalho, uma especialidade em traumas também, então eu sei lidar com essa parte quando ela surge ali, né? Porque às vezes isso aparece, mas não é algo para você, vai acontecer algo que eu vou ficar muito mal, eu não vou querer saber disso, não, né? Eu vou no meu limite também, com muita amorosidade, muito carinho e acolhimento, né? Por você mesma. Eu preciso acolher em mim a minha dor, acolher em mim o que houve comigo, por mais doloroso que tenha sido. Porque eu só guardar na gaveta não vai resolver.
eu não olho e pronto. Não é assim que vai resolver. Então, eu preciso olhar e acolher, ter a autocompaixão por mim. Essa autocompaixão, onde eu vou acolher aqui realmente, ok, essa sou eu, essa é a minha vivência. Eu não posso mudar minha história. Eu não posso mudar o que eu vivi. É assim. Então, o que eu posso é acolher em mim. E aí, algumas pessoas, às vezes, têm certa dificuldade com isso. Sim, mas acolher tal coisa que fulano fez pra mim, que não sei quem fez pra mim. Acolher não é tirar responsabilidade do outro. Aceitar que algo me aconteceu não é tirar responsabilidade do outro. Então, eu deixo com o outro a responsabilidade daquilo que fez e eu acolho a minha história como foi, porque eu não posso mudar o passado. Eu não tenho a máquina do tempo para ir lá e refazer aquilo ali ou fazer de outra forma. Eu só posso acolher o que foi e a partir daqui o que eu faço daqui para frente. Qual é o aprendizado que eu tiro do que aconteceu lá? E aí eu sinto. Eu tiro o peso, né? O peso. Isso. Passo a olhar para aquilo como uma memória mesmo de algo que aconteceu e que me trouxe, né? Faz parte também da minha personalidade, como eu moldei a minha personalidade, como eu cheguei até aqui, né? Inevitável. Não tem como. E quanto mais a gente foge, né? Mais aparece. E claro que é algo que ao mesmo tempo é um processo, né? Essa mudança. Então eu tenho 36 anos, passei 36 anos vivendo, fazendo esse comportamento, tendo essas mesmas reações, né? Entrando na minha criança, reagindo como ela. Então eu acho que o objetivo é esse, né? De primeiro impacto é a gente olhar. Nossa, eu faço isso. É perceber de fora aquilo que a gente está fazendo, né? E aí eu acho que a numerologia ajuda muito. Era isso que eu ia dizer. Esse vai ser a primeira parte da nossa imersão, né? Olhar isso através de um número. Descortinar. Enxergar e ver, nossa, realmente, né? Essa vibração faz parte de mim. Eu passei a infância assim, a adolescência assim, a vida adulta assim. Mas ele pode ser um dom, ele pode ser um talento, porque ele é, né? Eu tô a vida inteira trabalhando ele, né? Então, no momento que eu viro a chave, isso, tá ali, essa força tá ali, né? Numa outra polaridade. E aí que de tarde a gente vai também trabalhar nessa polaridade para que isso venha, né? Eu gosto muito quando você traz essa frase de transformar o desafio em talento. Porque né? Se a gente parar pra olhar que nós somos feitos do nosso trauma, né? Então, sim, né? Por que não olhar pra eles de uma forma mais leve? Pra gente viver mais leve, né? Eu posso seguir com eles vão seguir fazendo parte da minha vida. Isso. Mas aí eu vou estar sempre me culpando porque eu não queria ter reagido daquele jeito. Eu vou estar sofrendo porque... Sabe quando a gente lembra de uma cena que a gente fez e te dá uma vergonha, às vezes já fazem 2, 3 anos e tu pensa... Ai... Aquilo ali foi uma reação da criança interna, né? Isso. Porque a criança ferida, ela reage assim, ó, pá. Na hora. E depois que você pensa, o que eu fiz? E como a gente começa a perceber, né? Com outros olhos, assim. Não só a nossa, mas a das pessoas que a gente convive, né? Isso. Então, tu consegue também acolher diferente. E isso é interessante também a gente falar, né? Claro que a gente vai fazer esse módulo para que a gente olhe para nossa criança interna, né? O objetivo é um mergulho na gente, né? Nos nossos processos. Mas eu vou ensinar o cálculo, né? Então, de alguma forma, todo mundo vai aprender a calcular o do filho, o do marido. Ótimo. Então, isso também vai trazendo um outro nível de consciência para os teus relacionamentos, né? Quando tu vê que tu tá tocando na dor da pessoa que tu ama. Né? Então, também vai te ajudando nesse outro olhar, né? Pros traumas de cada um, assim. Perfeito. Porque, claro... Aí eu tenho consciência que o outro tem uma dor naquele lugar. Eu posso não saber exatamente o que é essa dor. Eu não preciso saber.
mas eu sei que o outro tem algo ali. Uhum. Então, eu vou olhar com mais carinho pro outro, porque o outro também vai reagir na sua criança ferida. Então, serve para eu compreender que aquela reação do outro, para quando eu faço tal coisa, tem a ver com a criança ferida dele. Assim como a história do Dr. Gabor Maté, a esposa dele já sabia que aquela reação dele tinha a ver com a criança ferida dele. Então, ela já sabia lidar com isso, né? Porque não tinha sido a primeira vez. Então, isso serve para que eu saiba também lidar, mas não também para que o outro fique na vítima. E é justamente a responsabilidade de fazer algo com isso. Que foi o que a esposa dele falou, né? Aham. Ela trouxe ele pro adulto dizendo, aqui tu não precisa reagir assim. Já acabou, aquilo lá já acabou. Né? Isso já acabou. E aí eu não preciso ficar reagindo de forma arcaica naquilo que não vai voltar ao que era, né? A raiva, a dor é para aquela pessoa daquele momento, agora é outra coisa, né? Então, e principalmente em relacionamentos também, né? Relacionamentos escancara tudo isso. Uhum. Vem tudo à tona. Vem tudo à tona. Mostra todas essas dores aí dentro de um relacionamento, a gente consegue ver tudo isso. Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto tu trazia isso? É algo que tá acontecendo nessa nova geração. Porque eu sempre trago 2 possibilidades de cada número. Uhum. Claro, a pessoa vai adaptar as suas vivências, né? O seu repertório de vida. Mas ou essa criança tinha muita estrutura, tinha muita regra, tinha muitas leis dentro de casa, ou às vezes não tinha nenhuma. Não tinha hora pra nada. E aí faz falta aqui, e aqui é demais. E nessa atualidade agora, com pais separados, né, que a gente tá vendo tanto, a gente vai ver a pessoa vivenciando essa mesma dor dos 2 lados. Às vezes uma mãe que é muito rígida e um pai que... Então, ela fica na casa da mãe, uma rigidez extrema. Na casa do pai, eu posso fazer o que eu quiser. Então, ela também vai ter que aprender a lidar com esse caminho do meio, de como que ela responde a isso. Né? Então, é interessante também olhar os 2 caminhos, sabe? Isso, perfeito. E eu também olhar que pai e mãe é um homem com a sua história e uma mulher com a sua história. Então, eu também ter a compaixão de olhar para os meus pais nas dores deles, nas feridas deles, que eles também são seres humanos falíveis como nós, né? Pais não são deuses encarnados na Terra, são falíveis como nós, eles estão aqui para aprender e cada um veio com a sua história. Cada um tem a sua dor de infância, que eu não sei toda a história de vida do meu pai, eu não sei toda a história de vida da minha mãe, não sei pelo que eles passaram, não sei quais são os seus traumas. Então, é fácil eu julgar quando eu não sei. Agora, quando eu posso ter compaixão, a mesma compaixão que eu gostaria que o outro tivesse por mim, porque eu tenho as minhas dores e os meus traumas, aí sim, eu consigo ter a compaixão pelo outro. Mas primeiro essa compaixão também tem que vir por mim. Eu acesso o amor que eu posso também ter pelo outro. Eu posso olhar de outra forma. Eu posso acolher a minha história de outra forma. Então, acho que a gente olhar para os nossos pais como pessoas, não como deuses encarnados, né? Também faz com que eu tenha um outro olhar. Talvez o meu pai não tenha recebido afeto, abraço, carinho, por isso ele não sabe me dar. Ah, meu pai nunca me abraçou, nunca me passou a mão, sempre me cobrou. Sim, foi assim que ele aprendeu na casa dele. Também carrega essa dor. Ele também carrega essa dor. Então, você pode fazer diferente.
a partir dessa consciência. E agora tu trazendo pai e mãe, os meus pais estão na casa dos 70 anos e eu tô vendo eles, através desse olhar do desafio da criança interna, eu tô vendo eles agora, aos 70 anos, trabalhando e soltando esse número. Então, assim, nunca é tarde. Não. Sempre pode ser mais leve, Sempre né? é cedo. Sempre pode ser agora, né? É muito lindo de ver, né? É. Então, não tem idade. Não. Né? Esse é um trabalho que a gente vai fazer que é livre. Olha, não tem idade para autoconhecimento. Ele é infinito de possibilidades. Eu posso estar sempre, se eu estiver aberta, né? Eu preciso estar aberta a isso para querer saber mais, para querer me conhecer. Eu preciso estar aberta. Estando aberta, eu posso ter 100 anos e ainda estar aprendendo. O que é uma dádiva, né? Eu estar sempre aberto a aprender. E aí eu lembro de uma pessoa que nós conhecemos, ele tem 87, 88, é um senhor, um físico, foi professor da Unicamp, uma pessoa com muito conhecimento. E ele me é um exemplo de pessoa, porque cada vez que eu converso com ele presta uma atenção em mim quando eu tô contando algo do meu trabalho para ele, que ele fica assim, eu falo, gente, esse homem é que tem que estar me dando aula e eu tô contando algo aqui e ele tá prestando atenção em mim, né? Assim, tipo, é assim que acontece isso? Puxa, com todo o interesse em conhecer. Aberto, né? Né? Aberto a isso. Então, é um exemplo, assim, pra gente realmente ver que eu nunca sei totalmente. Eu estou sempre aprendendo o tempo todo. Né? E é estar aberto. Eu posso estar aprendendo com uma criança. Sim, posso estar, porque eu sou uma criança para o tempo todo. Ele tá ali, mas ele tá aberto a algo que talvez ele não tenha conhecido, né? E aí eu lembro sempre da frase do meu avô. Minha filha, não é que eu saiba mais que você, eu vivi mais que você. E sim, né? Todo esse repertório. Então, eu posso ter conhecimentos pro outro sempre. Mas é uma vulnerabilidade, né? São pessoas vulneráveis, abertas a aprender, a errar, a acertar, né? Porque eu poderia chegar a essa idade, 87 anos, e dizer, eu aprendi já. Eu já sei, eu já vivi. Pra mim já deu, já chega. Já não quero mais, isso. É uma sede de viver, né? E não, né? Eu acho que essa é uma... Eu acho tão bonito isso, que é algo pra gente estar sempre aprendendo. E serve também, né? Acho que para as pessoas que estiverem interessadas também aí em fazer essa imersão, que nunca eu sei tudo. Eu sempre posso aprender mais, eu sempre posso me conhecer mais. Bom, eu faço terapia desde os 18, né? Aí as pessoas vão pensar assim, então você tem caso perdido? Não, é que não é bem assim, tá, gente? A gente vai fazendo terapia, claro, tem um momento que volta e assim vai, né? Mas eu me trabalho e tenho como proposta de vida isso, né? Eu poder me melhorar, me trabalhar. Enquanto eu estiver viva, eu quero ir curando todas as minhas feridas. E esses tempos veio algo para mim de uma questão que eu já trabalhei isso antes, né? Que tinha a ver com a separação dos meus pais, mas eu já trabalhei isso antes. Mas tem tantos aspectos dessa mesma questão que ainda respinga até hoje. Eu tenho 46 anos, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Mas até hoje eu ainda tenho questões que às vezes aparecem lá. Diferentes faces, né? Diferentes faces da mesma... do mesmo evento, né? Então veja, não, mas eu já trabalhei isso, não preciso mais. Não é bem assim. Eu trabalhei aquele aspecto, né? Hoje eu estou trabalhando outro aspecto do mesmo fato que me aconteceu. Ale, e como que eu sei que eu tô vivendo muito na minha criança interior? Existe algum sinal que tu consiga trazer que diga... Olha,
vou ser bem sincera, eu acho que a gente está sempre vivendo nessa criança interior, né? No negativo e no positivo, eu vejo que a gente está sempre... Ela faz parte. Ela ecoa dentro de nós, né? Ela faz parte de nós. Mas é como eu faço isso. Uhum. Então, se eu tô sofrendo muito com algo, poxa, será que eu não preciso olhar? Poxa, meus relacionamentos nunca dão certo. Uhum. Mas eu quero ter alguém e não consigo. Tá, e você já olhou pra você? Né? O quanto que você já fez essa visão aqui? Porque não é o outro que não presta. Sou eu que tô escolhendo algo pra confirmar uma crença minha. Uhum. Às vezes é a vida profissional. Às vezes é o profissional, puxa, não deu certo, ou não consigo sair desse trabalho, ele é sufocante pra mim, mas eu não consigo sair disso, não tenho coragem de ir pra outro, ou qualquer coisa assim, também vai influenciar. Então, eu preciso olhar, não é o trabalho, sou eu. Por que aquilo está sendo extenuante pra mim? O que em mim está refletindo negativamente esse trabalho? Uhum. Né? Então, tem várias nuances aí que eu preciso estar olhando para mim. O que eu quero mudar? E a pergunta é, eu quero mudar? Eu quero mudar. Tu quer mudar? Eu quero mudar, com certeza. Com certeza. E depois que você é picadinha pelo bichinho da consciência, é maravilhoso. Já era, né? Daí já era mesmo. Aí é muito bom. Porque você quer sempre mais, você quer mudar, você quer crescer, você quer ser a pessoa mais autêntica, mais genuína. E eu só sou quando eu vou curando isso em mim. Uhum. Quando eu vou tomando de quem eu era ali até os 6 anos. Quem que eu era? Que criança era essa? Eu tinha espontaneidade, não tinha espontaneidade? Como que eu era? Cadê o meu genuíno, né? Sem todas as informações que o ambiente me moldou. Porque o ambiente vai moldando a gente, né? A criança, ela é genuína. E ela vai aprendendo com o seu ambiente. E é um olhar atento, né? É. Isso é o caminho que a terapia ensina, né? A gente tem um olhar mais consciente e mais atento. Então, hoje eu vejo, quando eu tô escorregando, eu me olho de fora e digo, viu? Te desrespeitou. Veio sabendo que não queria vir. Essa é a reação que a tua criança interna tem. Agora segura a onda, né? Senão a gente não vai... E eu vejo que acho que esse trabalho que a gente vai estar aí estreando, né? Porque talvez as pessoas não saibam, mas já era pra gente ter feito, né, Nicole? E aí passamos por tudo que passamos, vieram os desafios pra gente ter que se reinventar, pra gente ter que fazer algo diferente. E agora, finalmente, a gente realmente... Sim, a gente deu certo de seguir com o nosso projeto, né? A gente tá um tempo conversando, que foi interessante, né? Porque a gente foi fazendo exercícios para testar, exercícios sistêmicos. E foi lindo, assim, também esse movimento da gente entender que a gente realmente queria trabalhar a criança interior e o valor dela, né? Isso. E bom, a gente teve a enchente, que também foi importante para movimentar essas crianças internas também e ver como tudo isso ia reverberar, né? Então, tudo no tempo certo, né? Tudo no tempo certo. Eu vejo que agora algo aconteceu nesse período, para mim também, assim, e vejo mais força ainda para esse projeto. Porque também esse é só a fase 1. Né? Porque então, a gente tem ainda mais 2 pela frente aí que a gente vai... Mas não vamos dar todos os spoilers agora. Mas começa na criança, né? A gente começa na base. Na base. Vamos primeiro trabalhar a base para vocês, né? Por isso se chama fase 1. Não sei quem percebeu, mas está escrito lá fase 1. E a gente vai estar estruturando essa base, né? Para os próximos que virão. Né? Nós temos mais 2 aí, que também, não sei se para esse ano ainda, então vamos ver para... Mas esse a gente deixa aí como curiosidade para vocês. Para uma próxima, né? E Ale, o pessoal mandou algumas perguntas, né, na tua caixinha. Sim.
Sim. Eu vou te ler algumas aí para te ir nos respondendo, pode ser? Pode ser. Aqui perguntaram se é preciso se preparar de alguma forma antes de participar dessa imersão. Basta que você esteja aberta para esse autoconhecimento. Só isso. Precisarei compartilhar questões pessoais durante a imersão? Será em grupo? Excelente pergunta. Sim, será em grupo, mas você não precisa compartilhar as suas questões pessoais se você não quiser. Ninguém é obrigado a nada. Lá todos estão espontaneamente, por livre desejo de estar ali, né? Mas você não é obrigado a compartilhar nada se você não quiser, sem problema algum. Como está estruturada a imersão? Quanto tempo para cada tema? A imersão está estruturada em 8 horas, sendo 4 horas de manhã com a nossa Super Nicole, trabalhando com a numerologia e o número desafio. E à tarde comigo, a parte das constelações sistêmicas, dos exercícios sistêmicos que vamos estar fazendo, né? Então, os exercícios sistêmicos também já vão ser como pequenas constelações, tá? Eles já têm essa força. Vocês vão estar se trabalhando profundamente nesses exercícios, tá? E ao final do dia nós vamos ter as constelações, ok? Vai ser online ou vai ser presencial? Somente presencial. Dessa vez vai ser somente presencial. E quais são os principais benefícios esperados para os participantes? Que você saia de lá transformado. Mas isso só acontece se você quiser. Nós não fazemos nenhum milagre, nós não temos a varinha de condão que vai mudar você. Toda mudança só acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, quanto mais consciência as pessoas têm de que sou eu que preciso me esforçar para que algo mude em mim, aí sim ocorre uma mudança. Porque às vezes, Nicole, as pessoas têm a sensação, bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma constelação, a minha vida vai mudar e eu não vou precisar fazer nada. Não é assim. Aqui não é filme da Disney. Que vem a fada madrinha e faz plim-plim pra você. Não. É escolher sempre, É escolher. Então, eu também tenho o meu comprometimento. A minha responsabilidade comigo. Qual é a tua responsabilidade com você? Né? Então, essa responsabilidade comigo é que vai realmente me abrir para uma mudança. Bom, eu sou responsável por mim, eu escolho mudar, então eu me aproprio disso e daqui, sim, ocorrem mudanças. E os trabalhos em grupo, eles têm uma força muito grande, né? Maravilhosa. Então, quando a gente se dispõe a estar ali, a participar desse grupo, esse grupo também não se formou por um acaso. Não. E às vezes o que um tá trabalhando, aquilo reverbera profundamente em mim, né? Então é uma troca muito rica, né, que a gente encontra nos grupos. É maravilhoso. E as pessoas poderem ver que outros também sofrem, talvez com a mesma coisa, né? Não é a mesma história, mas, puxa, eu também sinto isso. O grupo vai criando uma estrutura de acolhimento maravilhosa, né? E tudo que a gente trabalha no grupo, fica no grupo, né? A gente não leva para fora, não leva para papo fora, né? A gente pede que todos tenham esse sigilo do que é trabalhado ali, porque é o teu íntimo que está sendo exposto ali. Então, a gente também trabalha com essa questão do sigilo. Por isso, também não fazemos esse trabalho online, né? Exatamente. E dia e hora? Bom, vai ser no dia 26 de outubro, tá? A partir das 8h20, para vocês estarem lá recebendo o crachá de vocês. Às 8h30, a Nicole começa. Então, nós vamos ter depois o intervalo de almoço de 1h30. Retomamos a parte da tarde comigo. Temos a constelação e finalizamos. Então, serão 8 horas totais, tá? E vai acontecer num sábado, lá na Zap Reequilíbrio, que fica aqui em Novo Hamburgo,
na Rua Maurício Cardoso, 1904. E sejam todos muito bem-vindos. Vai ser uma alegria a gente compartilhar esse momento com vocês. A gente já está vivendo ele, falando, elaborando. E a gente tem certeza que quem vier tem que vir. Vai vir. Vai ver. Algo bem importante, porque perguntaram qual o valor? O valor é o valor de uma constelação. Ou seja, você vai ter um dia inteiro, 8 horas de trabalho pessoal, de autoconhecimento, pelo valor de uma constelação. E aí, será que vale a pena para você investir em você ou não? Você acha que você vale? Muito bom. Obrigada, Nicole. Ale, muito feliz de viver esse momento contigo. Também. Muito feliz mesmo. Que seja o primeiro de muitos. Serão. Amém.